Roger Chamas, da USP, o acadêmico Giovanni Cerri, o professor Bruno Hochegger, do Rio Grande do Sul, o acadêmico Otávio Vaz, o acadêmico Raul Kutaiti, o professor Porta, de Barcelona, Dr. Machuca, um brasileiro da Universidade na Flórida, além de duas jovens, doutora Gabriela de Almeida Lima e doutora Clarissa Baldotto, indicadas pelo acadêmico Paulo Niemeyer, que foram um sucesso, juntamente com o doutor Marcelo Cipel, que já é constante aqui na nossa academia. Bom, eu estava dizendo antes de começar que eu ia propor uma pequena alteração na ordem do dia por duas razões. Aliás, a ordem do dia por uma razão. O acadêmico Paulo Hoff tem uma enorme confusão que ele vai ter que lidar daqui a pouco, e ele conseguiu fazer quase o impossível, mas manter o compromisso dele de falar aqui na academia, e nós combinamos que ele vai iniciar com a palestra dele, e em seguida, quando terminada a palestra dele, respondidas as perguntas, nós passaremos, então, para as comunicações do secretário-geral e as comunicações dos acadêmicos. Essa, então, é a primeira modificação da sessão de hoje. A outra sessão é que o presidente Fernando Henrique Cardoso aceitou participar de uma reunião da Academia Nacional de Medicina, que vai envolver o acadêmico Silvano Raia também em setembro. O problema é que o presidente Fernando Henrique Cardoso está indo para a Europa, vai ficar 2 semanas na Europa, e a única possibilidade que ele tinha de fazer a gravação dele é hoje, às 18h30. Então, eu aceitei, eu vou me encontrar com o presidente Fernando Henrique agora, e já pedi, e já temos a aceitação do nosso segundo vice-presidente, Omar da Rosa Santos, que vai presidir a reunião a partir de agora, então, e vai ser secretariada pelo acadêmico Carlos Eduardo Brandão. Então, pedindo desculpas a todos, e principalmente ao acadêmico Paulo Hoff, que não vou poder assistir a aula dele, e é uma área que eu preciso aprender muito. Eu vou transferir, então, a presidência da sessão ao acadêmico Omar da Rosa Santos, e ele dará, então, a palavra ao acadêmico Paulo Hoff. Mais uma vez, me desculpem, e eu vou acompanhar a reunião ouvindo, mas sem participar. Muito obrigado a todos. Acadêmico Omar da Rosa Santos, então a presidência da sessão é sua. Muito obrigado. Estou sendo ouvido? Perfeitamente. Perfeitamente. Agradeço ao senhor presidente Rubem Belfort, e, sem mais delongas, vamos passar a palavra ao acadêmico Paulo Hoff para a sua apresentação sobre o tratamento da doença sistêmica. Tem a palavra o acadêmico Paulo Hoff. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a generosidade dos acadêmicos que concordaram com essa alteração da agenda. Eu queria parabenizar inicialmente aos colegas, o nosso querido Camargo e o nosso querido Fiorelli. Estava acompanhando as aulas até agora, e um nível altíssimo, e, na realidade, eu acho que muito do que eu vou tocar e falar agora foi discutido durante a sessão, então, acho que é muito interessante nós fazermos uma recapitulação, e a minha ideia é dar uma ideia de como o tratamento sistêmico de metástase tem evoluído, e tentar tocar junto aos senhores qual seria o limite desse tipo de tratamento para os nossos pacientes. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse. E eu queria iniciar lembrando aos senhores e senhoras acadêmicos que o câncer é uma doença extremamente relevante e tem tido um aumento na sua incidência marcante nos últimos anos, com uma estimativa de que nas próximas 2 décadas chegamos a mais de 30 milhões de casos por ano no mundo inteiro. Muito relevante em relação a isso é que mais da metade destes pacientes terão metástase. Então, um número enorme de pacientes vindo a falecer de uma doença que aflige a todos nós, mas que
graças à ingenuidade humana e aos esforços recentes, tem tido avanços extremamente relevantes no seu tratamento. Eu lembraria que, inicialmente, o tratamento do câncer era considerado uma doença cirúrgica. O William Halsted começou, no início do século XX, a codificar as normas da cirurgia oncológica, e todos nós conhecemos muito bem o impacto que teve Halsted no tratamento do câncer com a sua mastectomia radical. Essa mastectomia radical mudou a história natural do câncer de mama nas mulheres que antes tinham uma expectativa de menos de 20% de sobrevida em 5 anos, e essa sobrevida mais do que dobrou para 40% em 5 anos. No entanto, o outro lado dessa equação é que, apesar de nós termos aqui uma das cirurgias mais desfigurantes possíveis no tratamento de uma moléstia humana, né, nós ainda tínhamos mais da metade das pacientes evoluindo com metástase e falecendo da doença em menos de 5 anos. O que ficou muito óbvio é que, por melhor que seja a cirurgia que está sendo feita para o tratamento do câncer, será impossível nós eliminarmos completamente a doença se nós não entendermos que há, em muitos casos, já células circulando que não são, então, tratáveis com terapias locais, e é importante que nós pensemos em terapias adicionais que possam tratar essas metástases que surgem ao redor do corpo humano. Eu não vou entrar em detalhes no mecanismo de metástase, até porque já houve hoje uma aula específica sobre isso, mas nós acreditamos que as células tumorais sofrem uma modificação no seu código genético e, em algum momento, adquirem essa capacidade de circularem livremente pelo organismo dos pacientes e, eventualmente, algumas dessas células sobrevivem, se instalam e conseguem fazer o desenvolvimento de metástases, que acaba sendo frequentemente o que leva os pacientes a óbito e que faz com que o tratamento local, particularmente a cirurgia, acabem não sendo tão eficientes como nós gostaríamos. Eu lembro que existem uma série de opções de tratamento para essas metástases. Eu dividiria essas opções de tratamento em opções. Vou tentar voltar aqui, perdão. Em opções locais e sistêmicas. Obviamente, o tratamento da doença local, ele deixa a desejar quando você tem células que estão à distância. Então, cirurgias e terapias ablativas, incluindo radiofrequência, terapia com micro-ondas, crioterapia, eletroporação, são todas ferramentas interessantes que podem ser utilizadas para o tratamento local de metástases, mas não tratam a doença de maneira sistêmica, e nós sabemos que tratar uma lesão única nem sempre resulta na cura que nós queremos dos nossos pacientes. O mesmo se aplica à radioterapia e tratamento local com radioisótopos, mas você tem opções sistêmicas, incluindo, por exemplo, medicina nuclear, e uma gama de tratamentos sistêmicos, começando com a quimioterapia, passando pela terapia alvo-molecular e pelas terapias personalizadas, que podem ajudar a que essa terapia local atinja o seu objetivo, eliminando a doença que não é visível, então. A quimioterapia, que é o tratamento sistêmico mais antigo que nós temos para esse tratamento da doença metastática, ela envolve o uso de drogas que geralmente interferem com o ciclo celular e fazem com que as células que estão com seu ciclo celular alterado entrem em apoptose. Nós todos conhecemos bem a evolução da quimioterapia, que começou com o entendimento de que venenos que eram utilizados, por exemplo, no campo de batalha, na forma de gases contra as tropas, poderiam ser, então, utilizados de uma maneira muito mais humana, levando à destruição de células tumorais em vez da destruição das células normais. Essas terapias que agem principalmente no ciclo celular, elas acabam tendo toxicidade também, porque, embora atinjam preferencialmente as células tumorais, elas não conseguem separar estas células das células normais em rápida replicação, como células de mucosa, a célula dos bulbos capilares e assim por diante,
e você acaba tendo, então, um número grande de toxicidades que fazem parte do dia a dia de um paciente que está recebendo a quimioterapia. Mas, mesmo assim, foi um grande avanço e possibilitou, então, o surgimento dessa ideia de que você poderia ter um tratamento sistêmico para metástases. A quimioterapia segue um princípio de eliminação de uma parcela fixa do tumor, e a ideia de que com ciclos repetidos da quimioterapia você consiga reduzir dramaticamente o volume tumoral. Se eu colocar de uma forma um pouco mais clara aqui do gráfico, você sabe que os tumores se tornam visíveis quando eles têm mais ou menos 1 bilhão de células. Então, 10 elevado à nona potência de células tumorais dão de resultado um tumor de mais ou menos 1 centímetro cúbico, e é quando se diz que esse tumor se torna, então, identificável e tratável. O problema é que, quando ele chega a 10 elevado a 12, a 12ª potência, quando ele tem mais ou menos 1 quilo, esse tumor frequentemente é fatal. Então, nós temos que intervir neste tumor num período curto do seu desenvolvimento. Obviamente, antes dele se tornar visível, com a tecnologia atual, nós não temos como interferir, mas quando ele se torna visível, nós temos um período em que nós podemos usar o tratamento sistêmico, e a ideia da quimioterapia é que você faça aplicações seriadas até que você tenha a curva chegando ao zero, como é o C1, e aí você tem a cura dos pacientes. Infelizmente, nós sabemos que, frequentemente, o que acontece se assemelha mais ao C2, com uma redução da massa tumoral, mas, eventualmente, o desenvolvimento de resistência e a progressão da doença, e é importante que nós tenhamos isso em vista no desenvolvimento de novos tratamentos, né? Mas, mesmo com essas limitações, a quimioterapia, ela muda a história natural de diversos tipos de tumores. E aqui, talvez o maior sucesso precoce da quimioterapia foi o tratamento dos pacientes com câncer de testículo metastático. Então, nós temos aqui a mortalidade por câncer de testículo metastático, que era elevadíssima, quase 100% dos pacientes iam a óbito nos anos 60, e no início dos anos 70, quando Einhorn introduziu a cisplatina, essa mortalidade despencou, e hoje nós sabemos que nós temos uma curabilidade com quimioterapia do câncer do testículo acima de 90%. Isso levou a uma ideia de que a quimioterapia pudesse ser utilizada para eliminar completamente a doença metastática, e que outros tumores seguiriam nesta lógica de cura com quimioterapia, o que infelizmente não aconteceu. Podemos discutir as causas disso, e alguns tumores, como os linfomas, ainda são curáveis com quimioterapia, mas infelizmente algo melhor era obviamente necessário, e algo com menos toxicidade, porque, como eu expliquei anteriormente, todas as células que estão em ciclo celular no corpo acabam sendo alvos da quimioterapia, levando a toxicidades sistêmicas significativas nesses pacientes. Então, surgiu a ideia de que talvez nós precisássemos de um tratamento molecular, algo que bloqueasse o crescimento e disseminação do câncer, mas não atingisse as células normais, seguindo as ideias daquele gênio do início do século XX, Paul Ehrlich, que já havia preconizado, ao redor do ano de 1900, que seria possível o desenvolvimento de um tratamento que fosse uma bala mágica, uma terapia que fosse específica contra as células tumorais, com alta efetividade e com baixa afinidade pelas células normais, com pouca toxicidade, ou seja, uma bala que mataria o câncer e preservaria o paciente. Infelizmente, Ehrlich, que morreu em 1915, não tinha como entender os mecanismos associados à formação dos tumores, não havia tecnologia na época dele que ele levasse esse objetivo em frente. Mas, nos anos 70, nós começamos a entender que o câncer, na realidade, tem na sua formação 2 fatores: um crescimento desordenado de células que fogem ao controle usual e uma imortalidade das células, ou seja, as células cancerosas não têm redução dos seus telômeros, conseguem replicar infinitamente e não sofrem nenhum controle que seria o usual e o desejável, e isso leva à formação do tumor. Geralmente, você tem mais de uma alteração e mais de um gene formando o tumor. Aí vem a ideia do two hits, ou seja, você tem modificação de genes que são importantes no crescimento do tumor em sequência, em cascata, e somente após um acúmulo de um certo número de alterações genéticas é que você tem, então, finalmente, a transformação de uma célula, que era uma célula normal,
numa célula tumoral com potencial de invasão e metástase, que é o que caracteriza estes tumores, né? Quando nós olhamos os mecanismos, eles são muito claros hoje. Nós entendemos que existe um número de alterações relativamente limitadas nas células que levam à formação do tumor. O problema é que, para cada uma destas alterações, você tem diversas vias que podem levar a essas alterações. E hoje nós temos uma procura incessante por alvos que estejam associados a essas alterações para o tratamento dos pacientes. E nós entendemos que as células, sejam elas células normais ou células tumorais, elas interagem com o meio ambiente predominantemente via receptores de superfície, que, em geral, não sempre, mas em geral, estão ativados por uma estimulação por um ligante, sofrem uma dimerização e iniciam uma cascata de ativação em cadeia até o centro da célula, até o núcleo, levando, então, algum tipo de decisão dentro da célula em relação à duplicação, invasão, movimentação, etc. Ora, se nós conseguirmos identificar em que ponto desta cadeia houve alteração, nós podemos desenvolver um tratamento específico que bloqueie aquela molécula que está alterada. E aí vem a ideia, então, por exemplo, do desenvolvimento de pequenas moléculas, geralmente são moléculas que impedem a fosforilação destas enzimas, e estas pequenas moléculas podem ser desenhadas para o tratamento de pacientes com câncer, inibindo, então, tirosinoquinases e outras moléculas que estão associadas às vias de ativação. Isso foi um modelo de muito sucesso no tratamento de diversos tipos de câncer. Também podemos desenvolver um anticorpo, por exemplo, que se ligue ao receptor de superfície e assim impeça a dimerização ou force até mesmo a destruição destas células de alguma maneira. E nós temos hoje os anticorpos monoclonais desenvolvidos não só bloqueando a dimerização dos receptores, mas servindo, inclusive, como carreadores de quimioterapia que estão colocadas juntos ao anticorpo ou até o radioisótopo, levando à destruição celular localizada. E temos hoje diversos tipos de tratamentos que fazem uso dessa eficiência e desta afinidade dos anticorpos monoclonais com as células tumorais. E isso levou, então, a um próximo passo da terapia molecular, que é a terapia agnóstica, e é o que nós acreditamos seja parte do futuro do tratamento do câncer. Quando você usa essas terapias moleculares e você ignora de onde veio o tumor e leva em consideração apenas as alterações moleculares que estão presentes dentro da célula. Então, por esta lógica, um paciente com adenocarcinoma de estômago que tenha expressão alterada, por exemplo, do receptor HER2 na sua superfície, receberá um tratamento parecido com uma paciente com adenocarcinoma de mama com a mesma alteração, embora sejam adenocarcinomas de origem completamente diferente. Saindo de um modelo antigo, então, em que o tratamento era determinado pela origem do tumor, e atingindo esse novo modelo, onde o tratamento se baseia nos achados intracelulares das células tumorais, tratamento muito mais específico. A verdade é que isso é mais desejo do que realidade, mas nós já temos alguns exemplos na terapêutica do câncer que segue essa lógica. Talvez o exemplo mais gritante seja aqueles tumores que têm fusões de um gene, o NTRK. Essas fusões estão presentes num número muito pequeno de tumores. Se nós olharmos todos os tipos de tumores juntos, são menos de 2% dos tumores que apresentam alteração do NTRK. Então, o número por tipo de tumor é muito pequeno, mas quando você soma toda a população de todos os tumores, começa a ser relevante, e medicações que inibem a fosforilação do NTRK têm alta eficácia. Esse tipo de gráfico mostra abaixo da linha o grau de resposta obtido por os pacientes, acima pacientes que tiveram progressão, e aqui estão listados diversos tipos de tumores, mostrando que as respostas a esse tipo de medicação independe da origem, está baseada apenas na presença ou não da alteração molecular. E esse parece ser o futuro, levando ao que nós acreditamos seja uma personalização do tratamento que permite que se dê a quem precisa o que funciona. E como é que a gente vai fazer, como é que nós vamos fazer a seleção dos pacientes permitindo isso?
que só quem realmente tem a possibilidade de benefício receba, com análises moleculares extensas. Hoje existe uma variedade de empresas que já oferecem comercialmente testes que são chamados Next Generation Sequencing, que fazem muito rapidamente, sequenciamento de até 500, 520 genes associados ao desenvolvimento de tumor, e isso é apresentado ao colega oncologista, ao colega médico, de uma forma bastante didática, onde é apresentada as alterações que foram identificadas e se há algum tipo de terapia já aprovada para este tumor ou fora que possa ser utilizado. Isso ainda é considerado experimental pelas agências regulatórias, mas está ganhando rapidamente adeptos e tem sido usado com uma frequência cada vez maior. E nós temos uma realidade, então, muito distinta hoje. Eu fiquei muito feliz porque eu vi o querido acadêmico Zé Camargo discutindo justamente isso, a evolução do tratamento do câncer de pulmão, por exemplo, que era uma doença altamente letal, como foi mencionado nas discussões pelo acadêmico Barros Franco, e hoje nós temos uma realidade absolutamente diferente. Mais da metade dos pacientes com tumores de pulmão não pequenas células têm alterações moleculares que são identificáveis e drogáveis, ou seja, são alterações para as quais nós temos medicações específicas, muitas vezes de forma oral, e que são altamente efetivas no bloqueio do crescimento dos tumores e muitas vezes conseguem levar a reduções importantes do tamanho das lesões. Mais recentemente, por exemplo, vocês vejam que a maior parte dos pacientes identificados tinham alteração de Carras, por exemplo, a alteração em G12C, a mais comum, e foi aprovado nos Estados Unidos 2 meses atrás, o Sotarazib, medicação específica para alteração de G12C nos pacientes com adenocarcinoma, levando a uma expectativa de que esses bons resultados continuem melhorando no tratamento de uma boa doença tão importante como câncer de pulmão, mas mais importante, servindo de modelo para outros tipos de tumores, e isso realmente eu acho que vai ser parte da realidade de todos nós no futuro muito próximo, independente do tipo de tumor que nós tratamos. E não poderia deixar de mencionar a imunoterapia quando nós falamos do tratamento destes pacientes, aí não se restringe a câncer de pulmão, naturalmente a imunoterapia tem hoje uma gama de indicações, e são medicações que não atuam no câncer, elas atuam no sistema imune dos pacientes, facilitando, então, e estimulando com que haja uma resposta imunológica que ajude a destruir o tumor. A história é longa, nós poderíamos falar desde o século XIX, quando foi identificada que haviam casos em que havia redução de tumores após processos infecciosos, chegando até agora com o desenvolvimento dos inibidores de checkpoint, que são as nossas drogas imunomoduladoras mais eficientes, que estão neste momento sendo utilizadas em grande número, né? Essa evolução foi uma evolução relativamente lenta, mas que acelerou recentemente, e hoje é parte do armamentário dos oncologistas o uso desse tipo de terapia. Como vocês podem ver nesse pequeno desenho aqui, nós temos uma infinidade de pontos em que o sistema imune pode ser tratado para que ele atue sobre os tumores, mas ali ao centro nós temos o bloqueio do checkpoint com os anti-PD1, anti-PDL1 e anti-CTLA4. Estes são as terapias que tiveram maior sucesso até agora, realmente mudando a história natural de diversos tumores, começando pelo melanoma, que era uma doença absolutamente letal, no qual os pacientes tinham uma expectativa de vida muito curta e tinham uma qualidade de vida muito ruim, porque o melanoma tendia a fazer metástases cerebrais e realmente afetava muito até a interação dos pacientes com seus familiares ao final de vida. E a introdução dessas medicações alterou dramaticamente não só o tempo de vida, mas possibilitou que um número razoável, quase 20% dos pacientes agora com melanoma tem chance de cura com o uso da imunoterapia. Então, isso para nós é muito importante e mostra como a terapia sistêmica pode colaborar no tratamento de pacientes com metástase, né? E, finalmente, eu não poderia deixar de mencionar a terapia celular adaptativa. Esse é um tipo de terapia em que você remove células T do paciente e você faz uma quimera. Você cria uma nova célula em laboratório que tem
um receptor que permite que ela atue mais especificamente sobre um tipo de célula, nesse caso, a célula cancerosa. Você faz essa replicação in vitro, é claro que eu estou simplificando muito o conceito, mas você faz uma replicação dessas células modificadas in vitro e você reintroduz no paciente. É uma terapia extremamente dispendiosa. Hoje ela custa ao redor de $500 mil por paciente, mas é uma terapia que tende a ser massificada no futuro com redução do custo e um aumento das indicações, porque já existe ideia de que agora ela é utilizada para tumores hematológicos, principalmente linfomas, mas há uma ideia de expandir o uso em outros tipos de tumores, e nós acreditamos que isso seja bastante relevante. Então, para terminar, eu falaria qual o papel do tratamento sistêmico das metástases, que é o tema que me foi dado. Classicamente, nós achamos que o tratamento sistêmico pode eliminar completamente algumas metástases, né? A quimioterapia elimina tumores de testículo, linfomas, por exemplo, e tratamentos mais efetivos, como eu mostrei, vão aumentar essas indicações, né? Também sabemos que o tratamento sistêmico das metástases pode prolongar a sobrevida dos pacientes sem eliminar completamente as metástases, fazendo uma estabilidade da doença. Então, hoje, uma paciente com câncer de mama pode ter uma expectativa de sobrevida de muitos anos com doença. A minha paciente, que eu acompanho há mais tempo, tem metástases desde 1996 e continua bem fazendo tratamento e sendo acompanhada. Então, aumenta a sobrevida, mesmo que não seja eliminada a doença. Claro que são as exceções favoráveis que a gente menciona, mas a realidade é que isso é possível, não é mais algo impossível de se pensar. Mas existem ideias novas para o uso do tratamento sistêmico. Em vez de ser um tratamento substitutivo aos tratamentos locais que eu mencionei anteriormente, pode ser complementar. Então, nós podemos pensar na combinação de tratamentos locais com tratamentos sistêmicos que eliminem micrometástases, certo? E aí vem o conceito da adjuvância, do tratamento sistêmico pós-tratamento local, ou não adjuvância, algo feito antes. E o exemplo clássico são as metástases hepáticas de câncer coloretal, em que hoje se tem, com a combinação de tratamento sistêmico e cirurgia, uma expectativa de cura de até 60% de uma doença que antes era invariavelmente fatal. E mais importante, isso foi mencionado, acredito, pelo Dr. Machuca e por outros que palestraram hoje, o tratamento sistêmico pode, eventualmente, viabilizar um tratamento local em um paciente em que isso era previamente impossível. Novamente, posso citar as metástases hepáticas de câncer coloretal como exemplo, mas a verdade é que cada vez mais novas indicações surgirão à medida que o tratamento sistêmico melhora. Cabe a nós termos coragem também de começarmos a explorar essa possibilidade de realmente fazer com que mais pacientes possam se beneficiar da melhora do nosso tratamento sistêmico, combinando isso, obviamente, de uma maneira controlada, de uma maneira bastante judiciosa, com tratamentos locais. E, é claro, a gente tem que mostrar os grandes sucessos. Eu separei aqui uma história de grande sucesso de um paciente com doença metastática. Esse é um paciente que era muito jovem, me procurou em 2013. Esse é um adenocarcinoma gástrico, com metástases extensas no fígado. Esse paciente fez tratamento com quimioterapia, com cirurgia, e eu mostro a vocês o PET dele de 2021. Esse paciente está há 8 anos tratado e sem doença. Se ele está curado ou não, é algo que o tempo vai dizer, mas mostra que realmente nós podemos continuar avançando no conceito do tratamento combinado, local e sistêmico. Eu acho que esse é o caminho que vai nos levar a melhorar o resultado do tratamento dos nossos pacientes com metástase. Queria mais uma vez agradecer ao convite e aos colegas e me colocar à disposição para qualquer discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo Hoff. Doutor Hoff está à disposição para algumas perguntas, se desejarem os senhores acadêmicos. Presidente Omar, eu gostaria de fazer um comentário rápido. Pois não.
Professor Paulo Hoff, em primeiro lugar, cumprimentá-lo mais uma vez pela excelência do livro, que nos traz tanta esperança e que estuda de uma forma tão curiosa essa evolução que houve com relação ao tratamento das neoplasias. Mas uma coisa fundamental, que eu já comentei na sessão anterior, mas agora o senhor veio trazer um mais complicado ainda, de $500 mil, é que um dos problemas mais sérios que está ocorrendo na oncologia é que a evolução terapêutica, bem como diagnóstica, tem sido extraordinária, mas com uma dificuldade extrema de ser atendida por pessoas que normalmente muito poucos terão condições de assumir um tratamento desse valor. As instituições não poderão fazê-lo, os planos de saúde, se entrarem nisso, irão à falência ou terão que cobrar mensalidades exorbitantes, de maneira que é uma coisa que deixa a gente assim meio desesperado de verificar que o admirável mundo novo chegou e nós não temos condições de habitá-lo. De maneira que uma doente minha me disse: doutor, hoje em dia só tem um plano de saúde que funciona, é o plano liminar. Então a gente vai no juiz, o juiz dá uma liminar, a gente consegue o que o nosso plano de saúde não está querendo dar. Mas eu tenho a impressão que isso é uma coisa que tem que começar a ser trabalhada. O professor Rubens Belfort referiu, inclusive, que na próxima semana, parece, haverá na academia um simpósio sobre esse problema, tratado por alguns acadêmicos e convidados, sobre as dificuldades que nós estamos enfrentando com relação ao custo. Mas parabéns pelo livro. Tem sido uma leitura extremamente agradável e estou aprendendo muita coisa lá. Acadêmico Sérgio Noviso, obrigado pelas palavras e realmente não posso discordar em nada do que está sendo dito. Infelizmente, o alto custo é um problema e eu acho que é um desafio para a classe médica e para a sociedade trabalharmos para reduzir esses custos. Hoje, nós estamos procurando alternativas, porque um tratamento que custa $500 mil não é viável na nossa realidade para ninguém. Então, nós precisamos aprender com essa tecnologia e descobrir como fazê-la chegar aos nossos concidadãos a um custo bem menor, bem mais acessível. Eu acho que isso é possível, aconteceu no passado, mas eu concordo que um dos grandes dramas que nós temos agora é o custo do avanço. O admirável mundo novo chegou e ele é muito caro. Né? Muito bem. Professor Barros Franco levantou a mão. Quem? Professor Barros Franco. Barros Franco, com a palavra. Muito obrigado por me dar a palavra. O acadêmico Paulo Hoff, como sempre, a apresentação foi espetacular e eu acho esse assunto fantástico, porque, na realidade, eu me lembro quando montei o serviço de oncologia torácica no Fundão, foi o primeiro serviço de área de conhecimento, e realmente era uma catástrofe. O câncer de pulmão você dividia em operar ou não operar, e depois o que não operado você desistia em pequenas células e não pequenas células. Eu usava dois esquemas clássicos, esquema metotrexate, adremicina, eram dois esquemas básicos e o resultado era nenhum. E hoje é fantástico isso, como ele falou. Realmente nós temos inúmeros doentes com câncer de pulmão, nós temos uma doente agora com 12 anos de câncer de pulmão, com câncer inicialmente era um câncer multicêntrico, ou metastático, se discute isso, mas que está viva até hoje e provavelmente vai morrer de outra coisa que não seja de câncer, né? Outra coisa que eu achei fantástico foi assim, esse termo que eu acho que deve ser gravado, que é a terapia agnóstica. Isso é uma coisa absolutamente fantástica, né? O agnóstico, que é do grego, diagnósticos, né? Que é sem saber de onde, é fantástico. Quer dizer, eu tenho certeza que essa conduta toda que veio tomada até recentemente, qual é o esquema para o câncer de estômago, para o câncer de fígado, para o câncer de pulmão, isso vai mudar completamente. Não importa se a célula se comportar tanto no pulmão como no fígado com o mesmo marcador,
o tratamento vai ser igual, independente da origem dessa célula. Então, eu realmente acho que a aula foi muito elucidativa, muito clara, e realmente o tratamento baseado em célula-alvo, né, é uma mudança radical, né, em termos de diminuição de efeitos colaterais, em termos de eficácia. Isso hoje em dia faz uma mudança, quer dizer, hoje pouco importa se você no pulmão faz um diagnóstico de adenocarcinoma, mas o que você vai saber é se esse adenocarcinoma ele tem mutação ou não tem mutação. Isso faz uma diferença prognóstica abissal. E outra, imunoterapia. Imunoterapia, que embora não seja nada novo, né? Sem dizer que é velho, mas é um confrade que teve uma experiência ampla com câncer, né? O nosso prezado e sempre professor acadêmico José Carlos do Vale deve ter usado muito imunoterapia. Eu usei imunoterapia, que usava BCG, você usava, era um tratamento de pós-operatório e tratava melanoma. Isso era uma imunoterapia inespecífica. Eu acho que mais ou menos é o que está acontecendo com as vacinas. As nossas vacinas são inespecíficas. Ela tem que ser vacina específica para a variante Delta. Enquanto isso não acontecer, ela vai ser ineficaz ou pouco eficaz. Então, eu achei a aula fantástica e aprendi bastante. E realmente, embora tenha essa visão que é absolutamente objetiva do acadêmico Sérgio Novis, é uma revolução realmente em relação à terapia. Acho que hoje a oncologia é a especialidade mais interessante que existe na área médica, dadas as mudanças tão marcantes que tiveram nos últimos poucos anos. Parabéns, Paulo. Eu fiquei muito entusiasmado com a sua apresentação, e particularmente com essa terapia agnóstica. Eu acho que isso certamente vai ser a mudança para o tratamento futuro de qualquer tipo de neoplasia. Eu acho que o professor Omar, não sei se ele caiu, porque eu não estou vendo mais ele aqui na... Caiu, mas não foi. Eu vou, enquanto ele não volta, tem 3 acadêmicos com a mão levantada: professor Otávio Vaz, acadêmico Otávio Vaz, acadêmico José Carlos do Vale. Professor Otávio Vaz, por favor. Queria iniciar também parabenizando o Paulo, que sempre faz excepcionais conferências. E eu tenho uma pergunta que eu imagino que ele, com a experiência dele, vai saber responder. Ele mostrou um caso muito bonito de câncer gástrico, com o fígado praticamente tomado, e que hoje está curado. E a dúvida, Paulo, é o seguinte: hoje, operar um doente com tumor, com metástase, não é nenhuma dificuldade. A parte técnica é facilmente execuível. A dúvida é o seguinte: aonde parar? Quando é que a gente para? Onde é que é o point of no return? Acadêmico Otávio Vaz, essa é a pergunta que nós nos fazemos todos os dias, mas eu tenho na minha prática algumas regras pessoais, né? A primeira delas, um paciente como esse, a cirurgia é absolutamente a exceção. E quando eu faço exceção? Pacientes que têm uma resposta maravilhosa ao tratamento. Porque, obviamente, ter operado esse paciente upfront, na hora que ele chegou, teria sido totalmente inadequado. Mas ele foi fazendo o tratamento sistêmico, foi respondendo, de repente ele tem remanescente uma lesão no fígado com 2 centímetros, 1,5 centímetros, e a lesão primária, depois de ter tido uma resposta dessa magnitude. Conversamos com o paciente, explicamos a altíssima probabilidade de retorno, e o paciente quis tentar e teve esse sucesso. E nós estamos começando a ver. Então, eu acho, Otávio, que o ideal é a conversa com o paciente, que se entenda que nós estamos fugindo da rotina, e pacientes altamente selecionados. Selecionado como? Os pacientes que estejam respondendo bem ao tratamento sistêmico, imaginando que eu estou tendo o mesmo impacto na micrometástase que eu estou tendo na macrometástase. Então, se houver essa redução enorme na macrometástase, eu tenho esperança de que tenha tido o mesmo efeito na micrometástase. Mas a verdade é que a gente mostra o caso que deu muito certo. Obviamente, há casos que não deram tão certo, e infelizmente a recorrência ocorre.
isso acontece também. Mas, à medida que o tratamento melhora, eu acho que, como eu falei, nós temos que ter coragem de fazer a investigação e os estudos para ver se isso funciona. Porque, Otávio, você vai lembrar que nos anos 80 e 90, nós tínhamos a ideia de que a metástase do adenocarcinoma de colo no fígado era uma doença incurável. O bismuth operava, um ou outro operava, e hoje é uma rotina. Então, o que mudou de 1990 para cá? A quimioterapia, o tratamento sistêmico ficou melhor, e eu acho que tem que ter um bom tratamento sistêmico, uma boa resposta, aí você pode explorar um tratamento que é fora do usual. Acadêmico Obrigado. José Carlos do Vale, por favor. Acadêmico José Carlos. Não, senhor presidente interino, acadêmico Carlos Eduardo Brandão. Paulo, eu sou teu admirador e fã de longa data, e com carteirinha, só falta você assinar ela. O Paulo Hoff foi foi eleito presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Ele vai assumir, não sei se é no próximo mês, acho que é outubro, não é isso que você vai assumir a presidência. Você realizou uma conferência de uma didática extraordinária. Você é um didata por excelência. Eu gostaria de fazer uma pergunta voltada ao melanoma. Eu sou daquela época em que arregaçava as mangas para brigar com melanoma. Com frequência, melanoma metastáticos, eu internava os doentes lá no CTI do Hospital Samaritano e fazia DTC, BCNU, cisplatina, interferon alfa, interleucina 2. Era uma coisa de louco. Os doentes tinham todo quanto é tipo de complicação. Teve doente que eu fiz isso, hemodiálise, e continuei quimioterapia em cima dele. E, por incrível que pareça, apesar da tremenda toxicidade, eu consegui reverter muitos deles, a custo de uma toxicidade incalculável. A minha pergunta é o seguinte: esse era um tipo de tratamento que eventualmente dava certo, mas muito antipático. E hoje, com as entradas desses inibidores de PDL1 e PD1, as coisas mudaram muito. A minha pergunta a você é a seguinte: você ir lá no teu maravilhoso ICESP, vocês ainda têm algum lugar para o uso de interferon alfa no tratamento de melanoma e DTIC, por exemplo, BCNU, cisplatina, essas coisas combinadas? Ainda há um nicho para tratar esses doentes com esse incrível programa tóxico, que às vezes funcionava 20% das vezes no melanoma? Essa é a pergunta. No mais, meus parabéns pela maravilhosa conferência. O acadêmico Zé Carlos do Vale menciona algo que é parte de todo o nosso passado, que é um pouco mais experiente na oncologia, passou pela famosa bioquimioterapia, foi preconizada inicialmente pelo Sil Alega, né? E era um tratamento para os colegas que não tiveram experiência. Os residentes de oncologia costumavam chamar de shake and bake, treme e assa, né? Porque o paciente ia para 40 graus de febre, era uma coisa horrorosa. Mas tinha 10% de resposta completa com o tratamento. Quase igual à mortalidade do paciente, mas tinha resposta completa. Respondendo à pergunta, porque os estudos mostraram que, infelizmente, só centros muito, muito especializados conseguiam ter esse tipo de resposta, ele foi meio que abandonado e substituído por uma imunoterapia muito melhor. No SUS, e aí eu falo com tristeza, ainda existe papel para o uso de interferon e da carbazina pela absoluta ausência da imunoterapia mais moderna. Embora, e aí nós vamos entrar numa parte mais administrativa, a Conitec tenha recomendado a incorporação de inibidores de checkpoint no tratamento de melanoma, a verdade é que não houve a operacionalização dessa aprovação, e as unidades do SUS só conseguem fazer o uso de imunoterapia em protocolos de estudo clínico. Então, qualquer projeto de estudo clínico que é oferecido na USP, a gente aceita que se tiver o uso de imunoterapia, que é a forma que nós temos de oferecer aos pacientes. E eu acho que é muito importante que seja operacionalizada a disponibilidade de imunoterapia para melanoma, porque muda a realidade.
E a verdade é que os nossos centros dificilmente conseguiriam fazer interleucina 2 em altas doses pela complexidade, e da carbazina é uma medicação extremamente fraca em termos de eficácia para esses pacientes. Então, a resposta é sim, ainda usamos com tristeza. O acadêmico Paulo Hoff ainda pode responder alguma questão ou tem que sair? Presidente, eu me disponho a mais uma pergunta e depois eu pediria licença. Mais uma pergunta, então. Paulo, eu queria aproveitar e te perguntar. Eu, como hepatologista, gastroenterologista e hepatologista, a gente está vivendo uma mudança de paradigma no tratamento do câncer de fígado, né? E a gente percebeu isso nitidamente. Atualmente, eu sou o presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Nesses 40 anos de especialidade, a gente sempre trabalhou muito com a hepatologia viral. E hoje estamos vivendo uma nova era, que é a hepatologia oncológica, né? Então, um congresso que vai acontecer em outubro, os grandes patrocinadores não são mais aqueles da área das hepatites virais, são todos eles da área da oncologia hepática. Mas a pergunta é, de modo bem prático, né? Só hoje no consultório de manhã eu atendi 2 pacientes com CHC. Os 2 já numa fase multinodular e que não responderam às terapias do tipo de quimioembolização e terapias loco-regionais, com idade muito avançada para se pensar em transplante e em ressecção. A pergunta é, esses pacientes que já falharam a quimioembolização, mas ainda não são aqueles pacientes que a gente chama de BCLC-C, teoricamente com uma doença sistêmica avançada, com metástase, com trombose. Haveria possibilidade disso que você comentou, né? Essa neoadjuvância, né? De eu tentar fazer a terapia sistêmica e, num segundo momento, tentar fazer uma terapia combinada, quer dizer, antecipar, né? Em vez de começar ou fazer a quimioembolização, ou então, se ela já falhou a quimioembolização, partir para uma terapia sistêmica com esses inibidores de PDL1, de PD1. O que você acha dessa possibilidade de terapias de combinação ou até mesmo de antecipação? Acadêmico Carlos Eduardo Brandão, primeiro eu gostaria de dizer que eu sou uma testemunha da grande liderança sua na Sociedade Brasileira de Hepatologia. Tivemos a oportunidade de participar de eventos juntos e é muito, para nós, muito encorajador vermos essa participação de diversas disciplinas com um objetivo comum. Respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que o caminho é esse. A questão é que é sempre muito difícil você deixar de fazer algo que você está acostumado. Não é difícil fazer algo novo, mas a quimioembolização tem uma longa história e hoje continua sendo considerada a primeira terapia, a terapia padrão. Mas à medida que o nosso tratamento sistêmico e a combinação do atezolizumab com bevacizumab talvez tenha sido um divisor de águas em termos de eficácia para o tratamento do carcinoma hepatocelular, eu acho que a melhoria do tratamento sistêmico vai levar a esse questionamento da alteração da sequência de tratamento dos pacientes. Eu acho que esse é o próximo passo no carcinoma hepatocelular. Muito obrigado, acadêmico Paulo Hoff. Muito obrigado, presidente. Eu peço desculpas aos acadêmicos e desejo uma boa reunião. Licença. Muito obrigado. Senhoras e senhores acadêmicos, esta é a 24ª reunião do 192º ano acadêmico. E nós tivemos esse simpósio, esse magnífico simpósio consagrado à atualização nas metástases. Vamos agora, então, dar por analisada a questão da abertura da ata da sessão do dia 19 de agosto passado. Está em apreciação. Aqueles que desejarem se manifestar, façam o favor de falar. O professor Sabrá levantou a mão, professor Omar. É a palavra acadêmico Sabrá. A nossa ata
na segunda linha para a terceira linha tem um espaço injustificável e que não pode persistir. Acredito que seja um erro de datilografia, mas uma ata tem que ter palavreado constante sem espaço. Muito obrigado. O acadêmico Brandão vai tentar corrigir. Outras manifestações? Se não há outras manifestações, eu quero passar a palavra ao secretário-geral acadêmico Brandão para que dê para as comunicações da secretaria. Excelentíssimo presidente em exercício, acadêmico Omar da Rosa Santos, excelentíssimo ex-presidente, professor Pietro Novellino, eu vou apenas compartilhar aqui com vocês a tela para mostrar um pouco dos informes da Secretaria-Geral da Academia Nacional de Medicina, as sessões ordinárias da Academia da semana passada, sobre fronteiras e medicina, que trabalhou exatamente com médicos brasileiros na área de medicina interna, vivendo fora do Brasil e trazendo seus ensinamentos, seus conhecimentos para aquele simpósio da Academia Nacional. Tivemos essa tarde e noite esse simpósio coordenado pelo acadêmico Jesus Camargo sobre atualização em metástase e com a colaboração do acadêmico Rossano Fiorelli. Os informes da Secretaria sobre reuniões futuras, né? No próximo domingo, dando sequência ao curso de emergências cirúrgicas da Academia Nacional de Medicina, teremos 2 apresentações, uma sobre diagnóstico e manejo da pancreatite aguda, com o acadêmico José Galvão Alves, e a outra sobre emergências oftalmológicas, também do acadêmico Oswaldo Moura Brasil. Na próxima semana, teremos a sessão ordinária dedicada ao tema de suicídio, coordenado pelo acadêmico Antônio Egídio Nardi. Vou passar aqui também em revista alguns outros eventos e produção científica dos senhores acadêmicos. Então, apenas para lembrar que na semana passada tivemos esse simpósio, foi muito bom, coordenado pelo professor Maurício Yunes Ibrahim e pelo acadêmico José Medina, sobre os expoentes médicos brasileiros no exterior. Tivemos essa tarde e noite esse magnífico seminário sobre atualização em metástase, sobre a coordenação do acadêmico Camargo e Rossano Fiorelli. Lembrar que no dia 28 de agosto, no próximo sábado, haverá um simpósio sobre inovação tecnológica e aplicação industrial em oftalmologia. Esse simpósio ele será coordenado por 2 acadêmicos, 2 jovens líderes, Dr. Caio Regatieri e Eduardo Novaes, e sobre a liderança do acadêmico Rubens Belfort e o acadêmico Oswaldo Moura Brasil. No próximo domingo, como falei, terá então a sequência, o módulo de cirurgia do curso de emergências clínicas da Academia Nacional de Medicina, sobre diagnóstico e manejo da pancreatite aguda, com o acadêmico José Galvão Alves, e o de emergências oftalmológicas, com o acadêmico Moura Brasil. E na próxima semana, o simpósio sobre prevenção do suicídio, que terá também a coordenação do acadêmico Antônio Egídio Nardi e com a jovem liderança médica do Dr. Ives Passos, Pedro Mário, Rafael Massuda e também do Dr. Rafael Freire, jovem liderança médica da academia e do Queen's Hospital da Universidade do Canadá. No dia de hoje, às 19h30, o nosso confrade acadêmico Antônio Egídio Nardi, ele estará participando desse simpósio sobre o médico e a mídia. Será um evento que estará acontecendo dentro de meia hora, e sobre a moderação do jornalista Antônio Marinho. Lembrar a todos que já está disponível no site da Academia Nacional de Medicina o contraponto da academia, com o acadêmico Barros Franco, falando exatamente sobre
a importância da vacina, ainda mais no contexto da chamada variante Delta, que está nos trazendo tanta preocupação. Eu queria também chamar a atenção que também foi lançado no site da academia uma importante contribuição do projeto da memória virtual da Academia Nacional de Medicina, a entrevista realizada pela doutora Heloísa Nascimento, do Programa de Jovem Lideranças Médicas, com o acadêmico Jacob Kligerman, falando exatamente um pouco da sua história, dos seus antepassados, da sua infância na Baixada Fluminense e os ensinamentos ao longo da vida que o tornaram um dos maiores expoentes da cirurgia oncológica de cabeça e pescoço. Então, esse é um programa liderado pelo acadêmico Maurício Magalhães, coordenado pelo acadêmico Maurício Magalhães, e que tem a participação importante da doutora Heloísa Nascimento. Lembrar a todos que também já se encontra disponível no site da Academia o novo volume dos Anais da Academia Nacional de Medicina, sob a coordenação do editor José Galvão Alves. Esse número é o mais recente volume, traz temas como estratégias brasileiras para a produção de vacinas, estratégias para vacinar todos e já, capítulos sobre sequelas pós-Covid-19, resumo das sessões da Academia Nacional, vídeo dos simpósios, artigos científicos e muito mais. Eu queria trazer aqui em primeira mão a todos os confrades e confreiras que o nosso ex-presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, ele será agraciado no próximo dia 9 de setembro, com o título de doutor honoris causa da Universidade de Lisboa, uma iniciativa da reitoria da Universidade de Lisboa, na pessoa do seu reitor, o professor Luiz Portela. Lembrar também que o nosso querido acadêmico Eduardo Lopes Pontes, ele foi homenageado como presidente de honra da segunda Semana Brasileira de Doença Inflamatória Intestinal, que aconteceu recentemente. Também é uma maneira como o nosso honorário nacional, o querido professor Sander Nisputem, ele também se tornou o presidente de honra dessa mesma Semana Brasileira de Doença Inflamatória Intestinal de 2021, e teve ainda essa primazia de ter o prêmio dessa segunda semana SEBRAD com o nome de Prêmio Professor Sander Nisputem, nosso querido professor da Escola Paulista de Medicina. Eu não sei se eu vou conseguir passar aqui esse vídeo, mas, de qualquer maneira, eu não sei se o professor Camargo está aqui presente, mas o professor Camargo ele foi homenageado recentemente como paraninfo da turma 2021 da Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, né? E é uma maneira que eu gostaria aqui de homenagear o nosso querido amigo professor José de Jesus Camargo, que se tornou agora o paraninfo dessa turma de 2021. Eu acho que eram essas, professor Omar da Rosa Santos, eram essas as últimas informações que eu gostaria de passar. Lembrar a todos que o Prêmio de Literatura da Academia Nacional de Medicina, Melhor História Médica, continua aberto, e no próximo dia 15 de setembro é o prazo de submissão de trabalhos para o Prêmio Pedro Nava e para o Prêmio Ivo Pitangui. Como nós já mostramos aqui na semana passada, o vídeo, inclusive, do próprio professor Gilberto Soares. E lembrar a todos que já se encontra no site da Academia Nacional de Medicina a descrição, a abertura dos prêmios da Academia Nacional de Medicina para o ano de 2022. Um prêmio da área de Medicina, Antônio Félix Martins, Barão de São Félix, o Prêmio de Ciências Aplicadas à Medicina, o Prêmio Australgésilo, o Prêmio Deolindo Couto para médicos brasileiros que vivem no exterior. Então, todos aqueles que tiverem interesse poderão acessar o regulamento do Prêmio da Academia Nacional de Medicina para o ano de 2022. Uma última lembrança, e ainda continuam abertos até o dia 10 de setembro
as inscrições para o Programa de Jovens Líderes da Academia Nacional de Medicina. Eram essas, então, professor Omar, os informes da Secretaria-Geral da Academia Nacional de Medicina, e devolvo a Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado. Não sei se o acadêmico José Jesus Camargo ainda está presente. Se estiver, pergunto se ele deseja fazer alguma comunicação final. Ainda está presente ele? Professor Omar, eu acho que o professor Camargo já se retirou. Já saiu. Então, a palavra está franqueada aos senhores acadêmicos que desejem fazer manifestações. Professor Walterzinho, professor Omar. Professor Walterzinho, por favor. Acadêmico Walterzinho. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina em exercício, professor Omar da Rosa Santos, professor Novelino, nosso tripresidente, excelentíssimos confrades, confreiras, ilustres convidados. Eu gostaria de fazer uma doação à nossa biblioteca de um livro que trata, na realidade, da medicina no século XVIII. Ele se chama Nos Domínios do Corpo, o Saber Médico Luso-Brasileiro no século XVIII. O autor é Jean-Louis Neves Abreu, que é um historiador e professor de História da Universidade de Uberlândia. É publicado pela editora Fiocruz. É muito interessante porque ele aborda no livro os saberes europeus, né, via Portugal, com os saberes indígenas e com os saberes africanos, que era a medicina que, então, era realizada no nosso século XVIII. Então, o livro está aqui, ó. Eu vou mandar para a nossa secretaria por chat, e era isso que eu desejava falar. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguém deseja falar? Se não houver outras manifestações, incumbe a mim encerrar a sessão sem deixar de comunicar que tratou-se realmente de uma magnífica tarde, uma magnífica noite. Muito obrigado e está encerrada a sessão. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.